Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes aqui, diga glória a Deus. Quantos estão felizes, diga aleluia. Amados e queridos irmãos, toque no ombro do teu irmão, por favor, aleluia, e diga para ele: Jesus está aqui. Amados, a Bíblia diz que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus está na Igreja Nova Esperança. Eu tenho uma plena convicção que você que adentrou a este santuário, você sairá daqui com a tua vitória. Você sairá daqui cheio da graça de Deus. Quem acredita nisso aqui, levante a mão e adore a Ele. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, por favor. Glórias a Deus. Amados, aleluia. Pode soltar o fundo musical, por favor, querido. Eu quero agradecer a Deus pelos beneplácitos dele sobre a minha vida. Eu quero louvar a Deus pela sua misericórdia. A Bíblia Sagrada nos diz que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Amém, queridos? Uma coisa eu sei que Jesus, Ele está neste lugar. Ele marcou este encontro contigo nesta noite para abençoar a tua vida, para abençoar o teu ministério. Só Deus sabe como você adentrou a este lugar, mas eu tenho uma palavra de Deus para ti. Você sairá daqui de uma outra forma. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou, mas sairá daqui cheio da presença de Deus. Sairá aqui transbordando pela glória de Deus que está sobre este lugar. Amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Ailton, homem de Deus. Deus abençoe, querido, de uma forma especial. Foi o canal de Deus para que eu estivesse aqui nesta noite, para estarmos juntos glorificando o nome do Senhor Jesus. Amados, antes de começar a pregar, eu quero glorificar a Deus de uma forma especial por tudo que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, para a glória de Deus, amados e queridos irmãos. Eu tenho viajado muito pregando a palavra do Senhor, tenho agendas aí para a glória de Deus para outro país, e o nome do Senhor, Ele tem sido glorificado. Amados e queridos irmãos, já vamos começar a meditação da palavra. Mas antes de começar a meditação da palavra, queridos irmãos, eu trouxe uma pessoa, eu quero apresentar para ti, aleluia, nesta noite, esta pessoa. Amados e queridos irmãos, ele tem estado comigo aonde eu tenho ido para a glória de Deus. Eu não posso mais andar sozinho, amados e queridos irmãos, porque muitas das vezes é perigoso aí. Eu vou pregar em outro país, então não posso mais. Eu tenho uma agenda certa no estado de São Paulo. Eu não posso mais andar sozinho. Por favor, eu quero que você entra aí, por favor. Deixa ele passar aí. Entra, por favor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre este lugar, Jesus. Começa a tocar no teu povo. Começa a ficar à vontade aqui, Senhor. Porque quem manda aqui é o Senhor dos Exércitos. Pai querido, em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo. Aonde tiver uma alma aqui, começa a trabalhar. Quem acredita, aplauda o mestre aí. Quem acredita, aplauda o mestre. Quem tem certeza da vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Toque no ombro do teu irmão, diga para ele: Jesus está aqui. Aleluia. Amados, por favor, abra a sua Bíblia Sagrada, por gentileza. Livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29, o 33 e o 34. Aleluia. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29, 33 e 34. Quem vai achando, por favor, se põe de pé. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29, 33 e 34. Nos diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 33.
E ouvindo ele isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Amém, queridos? Vamos ficar com o versículo de número 29, queridos irmãos, que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Eu vou contar de 1 até 3 e toda a igreja, em uma só voz, vai estar repetindo comigo este versículo. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. 1, 2, 3. Porém, respondendo Pedro... Uma vez agora, bem alto. Porém, respondendo Pedro... Aleluia. Agora aplauda o Senhor dos Exércitos aí. Pai das luzes, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Pai querido, repreenda todo o mal, repreenda a investida do maligno sobre este lugar. Pai das luzes, que teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome venha a ser exaltado, que o teu nome, Pai querido, neste lugar, receba toda a honra, receba toda a glória, meu Deus. Pai, fica à vontade em nosso meio. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Amados e ouvintes da palavra de Deus, o versículo que acabaram de ler é um versículo bastante conhecido da igreja. É um versículo que nos traz uma revelação. É um versículo que nos traz algo sobrenatural da parte de Deus. Amados e queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Dr. Lucas. Lucas foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um propósito de fornecer um relato preciso do nascimento da igreja cristã. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por volta do ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. Amados e queridos irmãos, e o texto que nós lemos nesta noite é um texto que nos traz a revelação sobre os discípulos de Jesus. É um texto que nos traz uma grande revelação sobre os mensageiros, sobre os apóstolos de Jesus. Se pudermos observar dentro da Bíblia Sagrada, a palavra discípulo, ela significa seguidor ou aprendiz. Os homens qual Jesus tinha chamado, eles eram seguidores, eles estavam aprendendo do mestre. Lá na frente nós vamos ver, queridos irmãos, esses homens, eles já têm sobre a sua mente estabelecidos sobre os ministérios deles, apóstolos. Jesus chama eles como apóstolo do Senhor. A palavra apóstolo significa mensageiro ou missionário. Amados e queridos irmãos, se podemos observar, tudo acontece no início. A Bíblia Sagrada nos diz que criou Deus os céus e a... Criou Deus os céus e a... A Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra. Eu tive observando esta palavra criou. A palavra criou no hebraico significa bará, ou bará significa criou. Este criou não é um criar humano. Este criou não é um criar da humanidade. O homem fez isso, o homem faz aquilo, não. Mas este criou aqui é um criar genuíno. É um criar que somente Deus pode fazer. É algo sobrenatural. Ele estar aqui nesta noite e desta mesma forma Ele fará algo sobrenatural na tua vida. Quem acreditam aí, levante a mão e adore ao Senhor dos Exércitos. Amados e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Eu fico observando dentro da Bíblia Sagrada o coração, aí o íntimo de Deus para criar
os céus e a terra. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Lúcifer, ele quis ser mais do que Deus, ele quis a glória de Deus, a Bíblia diz que ele foi expulso, ele foi destituído, ele saiu daquilo que Deus tinha preparado para ele. Amados e queridos irmãos, Lúcifer, ele sendo expulso, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele vai e faz o homem. Deus, ele vai e parece-me que começo a contemplar a soberania de Deus. Parece-me que começo a contemplar Deus falando no seu íntimo: olha, eu vou fazer o homem na terra, para que o homem venha estabelecer aquilo qual eu determinar sobre a sua vida. Amados e queridos irmãos, segundo a cronologia bíblica, o homem surgiu depois da queda de Satanás. O homem surgiu mais ou menos, isso é segundo a cronologia bíblica. Missionário William, o que é cronologia bíblica? A palavra no hebraico, ela nos traz o significado de tempo, e logia, queridos irmãos, de estudo. Então, segundo o estudo do tempo, aleluia, nos traz isto, que o homem, ele surgiu 4.004 anos antes de Cristo. Amados, e comece a compreender, Deus fazendo o homem para que viesse a obedecer, e de repente, queridos irmãos, o homem, ele peca, e ele foi também distanciado da glória de Deus. Não foi o homem que colocou o pecado no mundo. Missionário William, isto é heresia? Não. O pecado, ele veio por Satanás. O pecado, ele veio por meio de Lúcifer. Quando o homem pecou, o homem, ele compartilhou. Então hoje sabemos nós que por causa do pecado do homem que nós sofremos, que nós padecemos, que nós enfrentamos momentos difíceis nesta terra. Mas a Bíblia diz que Deus, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e ouvintes da palavra de Deus, isto é algo sobrenatural da parte de Deus. Deus, ele estabelecera nesta terra, por meio de Jesus, o seu evangelho aqui nesta terra. Amados e queridos irmãos, o próprio Jesus veio aqui a esta terra e morreu, ele foi crucificado. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele foi crucificado pelo Sinédrio. Diga comigo, Sinédrio. Jesus, ele foi crucificado pelo Sinédrio. Amados e queridos irmãos, só o que eu quero pregar nesta noite é subordinado ao tema: o verdadeiro avivamento. Aleluia! O verdadeiro avivamento. O texto que nós lemos, amados e queridos irmãos, se podemos observar, tudo acontece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Tudo vem acontecendo através deste capítulo. A Bíblia Sagrada nos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para participar da oração a nona. E de repente, quando Pedro e João, eles iam subindo ao templo, a Bíblia diz, queridos irmãos, que era colocado um paralítico, era colocado um homem coxo à beira da porta formosa para pedir esmola aos que entravam. Amados e queridos irmãos, a porta formosa não era a entrada principal de Jerusalém. A porta formosa era uma porta preferida dos judeus. Aquele povo, ele tinha uma grande preferência para entrar pelaquela porta. E eu começo a imaginar que aquele homem, qual era paralítico, ele sabia que entrava muitas e muitas pessoas pela porta formosa. Aquele homem sabia, queridos irmãos, que entrava muita gente por ali. Então ele está no seu coração: olha, muitas pessoas, eles entram por esta porta. Então eu quero que vocês me ponham aqui, porque quando eles passarem, quando este povo passar, eu vou lançar as minhas mãos e eles vão me dar esmola, porque muita gente entra por esta porta. O que aquele homem não sabia, que algo sobrenatural
sobrenatural da parte de Deus iria acontecer. Aleluia. Eu abro um parênteses nesta noite e digo para ti, você que adentrou a este santuário, você que veio aqui com um pensamento, você nem sabia, mas Deus, Ele fará coisas grandes na tua vida. Deus, Ele trará à existência aquilo que não existe sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Quem acredita aí, levante a mão. Amados e queridos irmãos, toca no ombro do teu irmão e diga para ele: Deus é contigo. Glória a Deus. Toca no ombro dele mais uma vez, diz: Deus é contigo, meu irmão. Amados, se podemos observar, o ano ele tem 365 dias. Folheando a Bíblia Sagrada, eu pude encontrar 365 vezes a palavra dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Missionário Ilha, qual a revelação aqui para cada dia do ano? Deus está dizendo: meu filho, é segunda-feira, eu sou contigo. É terça, eu sou contigo. É quarta, eu sou contigo. É quinta, eu sou contigo. Sexta, eu sou contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus é contigo, Deus é contigo. Começa a sentir a presença dele aí. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Vai aplaudindo o Senhor dos Exércitos aí. Aplauda o Senhor dos Exércitos aí. Deus é contigo, meu irmão. Amados, aleluia. Na simplicidade de Deus eu estou aqui nesta noite. Parece-me que começa a contemplar esse povo que não tem um direcionamento de Deus, que diz: olha, o teu ministério acabou. Olha, acabou, e ponto final. Só que o nosso Deus é sobrenatural. Levante a mão aí. O nosso Deus é sobrenatural. Se o teu vizinho, se alguma pessoa te lançou a maldição e diz: acabou com tudo, não vai mais, aí Jeová se levanta do trono e diz: olha, se eu incircunciso, olha, quem disse que acabou? Quem disse que é posto um ponto final? Porque eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou todo poderoso. Parece-me que vejo Jeová chamando Gabriel: vem cá, Gabriel. E Gabriel se apresenta: pois não, meu Senhor. Miguel: pois não, meu general. Arcanjos: sim, Senhor da glória. Querubins: oh, Jeová. Pois não. Olha, tá vendo o planeta Terra? Olha, essas pessoas que ficam dizendo: eu coloco um ponto final e acabou. Aí Jeová começa a apresentar o planeta Terra para os anjos. E os anjos: não, Senhor, não estou enxergando não. Aí Jeová passa a mão dele, a mão sobrenatural, abre, parece uma espécie de um telão, e diz: olha, tá vendo o planeta Terra lá? Levante a mão e adore o Senhor. Tá vendo o planeta? Sim, meu Senhor. Desce lá. Tá vendo aquele homem lá? Aquela mulher que está com a mão levantada. Que o vizinho disse: olha, Deus não é com ele. Que o outro disse: olha, colocamos um ponto final. Jeová se levanta da glória e diz assim: eu tiro o ponto final e coloco um ponto de seguimento. Ponto de seguimento. Cadê os seguidores de Cristo aqui? Vai seguindo a ele aí. Siga ele em espírito, em verdade. Aleluia. Tudo acontece aí. Quando, aleluia, aquele homem ele foi curado. E ali os apóstolos estavam subindo, queridos irmãos. Pedro fitando os olhos naquele homem. Quando aquele homem ele estende as mãos: me dê uma esmola. Pedro, cheio da graça, igual você está aqui nesta noite. Pedro estava cheio, aleluia. E quando Pedro fita os olhos naquele homem, disse: olha para nós. E disse: olha, não
tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho é isto e te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda, levanta-te e anda. Você que veio aqui a este lugar, você veio até sem propósito, mas Deus, Ele te diz: olha, levanta-te e anda na minha presença, levanta-te e anda. Queridos irmãos, quando os apóstolos, eles estão ali naquele momento maravilhoso, naquele momento sobrenatural, aquele homem começou a andar. Aquele homem, a Bíblia diz que entrou no templo, pulando e louvando a Deus. A Bíblia diz que o povo, os israelitas, eles começaram, queridos irmãos, a se achegar. Olha Pedro, olha João, olha, vamos chegar próximo a ele. E foi aquele alvoroço todo. Só que Pedro, a ele dava toda a honra para Deus, toda a glória era para Deus. Amados ouvintes, e Pedro coloca-se de pé e diz: olha, varões israelitas, porque vós olhais tanto para nós, sendo, aleluia, vocês pensam que por nossa própria virtude, por nosso próprio querer, fizéssemos esse homem esta ação. Pedro, ele adverte o povo na época, e de repente o Sinédrio está vendo tudo. O Sinédrio era um grupo de 71 pessoas. Anás, Caifás fazia parte do Sinédrio, Gamaliel fazia parte do Sinédrio. E de repente, naquele momento, o objetivo do Sinédrio era de julgar a causa de pessoas que viviam de formas erradas. Aqueles homens, eles estavam pregando sobre Jesus Cristo. Aqueles homens estavam fazendo o ide do Senhor dos Exércitos. E de repente, quando o Sinédrio, ele vê o povo acreditando, ele vê o discurso de Pedro de uma forma sobrenatural, de uma forma genuína. Aquele povo criaram uma grande inveja e prenderam os apóstolos. A Bíblia diz que ao amanhecer mandaram trazer os apóstolos, e trazem os apóstolos, e o Sinédrio interroga: com que poder